Olá, galera do meu canal. Eu sou o Dr. Jefferson Lopes, esse é o Coração Blindado. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Aqui a gente fala sobre relacionamento, gerenciamento emocional e sobre como que você pode fortalecer o coração dentro desses milhões de relacionamentos, milhares de possibilidades que você tem aí de relações com os interpessoais, né, no dia a dia. Se você gosta desse tipo de conteúdo, você se inscreve aqui no canal, fica até o final do vídeo que me ajuda a mostrar para o YouTube que esse conteúdo tem valor. Hoje, especificamente, eu quero falar sobre um artigo que saiu lá no Twitter. Ele é um artigo informal, não me parece científico, e a escritora me parece muito mais passar uma opinião pessoal, mas que tem algumas fundamentações da neurociência. Então, ela traz alguns insights, algumas reflexões que talvez ajude a gente a entender por que que a gente tem tido relacionamentos cada vez mais superficiais e como que a gente tem respondido à questão das redes sociais dentro dos nossos relacionamentos. O título do artigo, em português, é "O Instagram está treinando a gente a abandonar quem a gente ama". Então é sobre isso. E aí ele está em inglês lá no Twitter e tem vários recortes muito bons assim para refletir. Eu quero começar falando sobre o que que embasa o pensamento dela, né? Ela fala que quando você tem um conflito de, no seu relacionamento, antigamente a gente ou ficava mais sozinho tentando refletir sobre aquilo, ou então a gente ia com um amigo, com nossos pais, com alguém mais próximo, e aquela pessoa dava uma sugestão pra gente, ou então ouvia sem dar nenhum palpite, mas ajudava a gente ali ventilar aquele sentimento. Muitas não nem imprimiam um juízo de valor sobre o que estava acontecendo, só escutava a gente. Ainda mais se esses casais que vai e volta, porque eles têm uma dinâmica, às vezes tóxica, mas é uma dinâmica deles, assim, que eles alimentam por anos, assim, a toxicidade é um motor para eles, assim. Ou é um casal que realmente teve uma briga ou outra e está em processo de ajuste. Às vezes tem um componente de maturidade ali muito presente no relacionamento deles, e com o tempo eles vão se ajustando até eles conseguirem deslanchar. Então, meus pais, assim, eu lembro que quando eu era muito pequeno, eles brigavam bastante, assim, até um ajuste, assim, até os 10 primeiros anos de relacionamento deles, assim, de casamento. E depois eles entenderam que um era a alma gêmea do outro, assim. Então, hoje em dia, o relacionamento deles é incrível, assim, uma sensibilidade, um cuidado, aqueles amores bem românticos, assim. Então, às vezes, o casal precisa de tempo e precisa de ajuste ali durante um período para eles se entenderem o quão um é importante para o outro, assim. Porque a gente vem de lares diferentes, vem de criações diferentes, os valores são diferentes, e não é que um esteja certo ou errado, mas aquilo ali pode se ajustar. A ideia de que as redes sociais estão treinando a gente para se afastar de quem a gente ama parte do princípio de que quando você está ferido emocionalmente ou está estressado, que você está rolando o feed lá do seu Instagram, ou então você está assistindo vídeos aqui no YouTube, ou então qualquer outra rede social, ele quer a sua atenção. Então ele percebe quais são os conteúdos que você para assistir, só o tempo que você leva para ler uma frase, só o tempo que você leva ficando no vídeo. Se você fica um pouco mais nesse vídeo, por exemplo, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo tem valor e pode ser interessante para outras pessoas também. Então, esse tempo que você eh, dedica para a rede social, ela já entende que aquele conteúdo ali é um conteúdo que você tem alguma importância para você. E mais conteúdos parecidos com aquele vão chegar para você. Então você brigou lá com seu namorado, com a sua namorada. E aí você de repente vê sobre homens narcisistas não têm, não valorizam as escolhas da mulher, por exemplo. E aí você se depara com aquilo e você se identifica: "Ai, meu Deus, será que ele é um narcisista?". Às vezes ele é um ciumento, às vezes ele é inseguro, às vezes não teoricamente, não necessariamente ele é um narcisista, mas você leu algumas características que podem ali ter uma similaridade. E aí você começa a alimentar, o feed começa a alimentar esse pensamento seu.
Então, além de vocês 2 para se ajustar, vocês têm as redes sociais ainda para poder, ajustar esse monte de informação entre vocês. Ah, você teve uma discussão lá no seu trabalho com uma pessoa, e a pessoa tem um egocentrismo, ou então ela é uma histriônica, ou então ela nem é histriônica, mas ela teve uma atitude um pouco mais de histrionismo, deu um show, foi grossa, e aí você se sentiu ferido, se sentiu ofendido, e aí lá no seu feed você encontra sobre perfis histriônicos, sobre perfis de bipolaridade, perfis sobre borderline, são diagnósticos psiquiátricos e você começa a ver aquela pessoa ali como uma pessoa com um possível diagnóstico. E você vai alimentando aquilo. Então, para a gente conseguir ter discernimento, a gente precisa realmente ter essa construção de valor, de essas construções de relações anteriores, e nosso cérebro ele parte de um princípio comparativo. Então, o que eu já vivi, com o que eu estou vivendo, com aquilo que realmente acontece. E a gente vai fazendo esses pequenos julgamentos. Conforme a gente vai ficando muitas horas nas redes sociais, a nossa mente vai ficando, ela coloca como uma palavra que chama porosa, a nossa mente vai ficando porosa. Ela vai ficando sensível a informações externas. Então, quem nunca chegou aqui na rede social, no YouTube, no Instagram, e se deparou com uma informação que você parecia bem basada, assim, e você começa a se alimentar daquela informação e repetir aquela informação. E às vezes aquela informação não era de todo verdadeira ou não era verdadeira para o seu caso. E aí você vai perdendo essa capacidade de julgamento, porque você vai alimentando, e tudo que você alimenta na sua mente cresce. E aí isso se aplica muito aos relacionamentos como um todo. Então, a mãe não pode dar um limite, não pode dar uma opinião, porque aí virou uma mãe narcisista, virou uma mãe controladora, virou eh, uma mãe bipolar, ou um casal que é assim, e a pessoa está tentando controlar você, te dá pouca escuta. E às vezes você nem partiu para um momento de ajuste de relacionamento. Às vezes você não chegou nesse momento que vocês sentaram para conversar, ou se você teve essa oportunidade, você já foi tão armada de informações aleatórias, que acabou tornando uma conversa conciliativa numa conversa de acusação mesmo, de confronto ali, que às vezes foi determinante para o fim da sua relação ou para o afastamento da sua relação. Então, o que que a gente precisa? Abandonar as redes sociais é difícil, né? Voltar para as cavernas, ou então não acessar mais essas coisas. Não, a gente refletir de que talvez alguns comportamentos que a gente tenha hoje em dia vão impactar muito nas nossas decisões de relacionamento. Então, a gente precisa alimentar, fortalecer, principalmente o autoconhecimento. Ah, eu sei quem eu sou, eu sei quais são os meus limites, eu sei as pessoas que me cercam, eu tento entender o posicionamento das outras pessoas, seja eles positivos, seja eles negativos, e eu sei o limite que eu aceito sobre isso. Agora, o que a pessoa fez, quais são as motivações dela, ou tentar julgar essas outras pessoas é um exercício muito difícil, até para as pessoas que vivem nessa posição, assim, juízes, pessoas que promotores que vão fazer juízo sobre ações, é difícil para eles viver em todo o tempo, constantemente nisso, porque o ser humano ele é uma caixinha de surpresa. Existem pessoas que fizeram coisas por um segundo ali, de um disparo hormonal, uma raiva, um impulso ali, às vezes uma frase que alguém falou, aquela pessoa ali acabou tendo uma atitude totalmente descompensada, eh, em desacordo com a situação, e às vezes a pessoa está tolerando situações de falta de amor, grosseria, durante muito tempo, e ainda assim ela continua alimentando essa essas informações mediante a acesso de rede social, de que talvez aquele relacionamento tóxico possa melhorar, possa, e aquilo ali vai repercutindo, reverberando ali na cabeça, e ela não tem a capacidade mais, ela vai perdendo a capacidade de discernimento. E um outro ponto final que ela coloca lá no artigo é isso. A gente acaba tomando essas verdades como se fosse
uma verdade que vai embasar nossas decisões. Então a gente entende como discernimento, entendimento, clareza, informações que foram repetidas muitas vezes. Então aquele velho ditado, uma mentira repetida muitas vezes vai se tornando verdade na nossa cabeça. Então, o ideal é a gente tentar, nesse período que você está um pouco mais confuso, que você teve uma briga com alguém, o ideal é você tirar um tempo para você fazer uma atividade física, fazer uma tarefa que você gosta, se encher de você, cuidar de você, passar um curativo nessa ferida, e aí você, em algum outro momento, vai conversar com a pessoa, ou então não conversa mais, se afastar para você ir refletindo se em um outro momento vocês conseguem conversar novamente, sem tanto peso de um julgamento que talvez não se encaixe ali no relacionamento de vocês. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se você gosta do conteúdo, você se inscreve aqui no canal, curte, compartilha. Eu fico muito feliz quando eu vejo vocês assistindo até o final. Fico bem feliz quando eu vejo que o conteúdo tem valor, que me motiva a trazer mais outros tópicos aqui para nossa reflexão. Tchau, tchau. Boa semana.